Oi pessoal, tudo bom com vocês? Professora Laísa aqui na área. Hoje nós vamos falar sobre novo acordo ortográfico. Afinal de contas, o que é isso, professora? Bom, o novo acordo ortográfico, galera, ele abrange uma série de mudanças, né, para os falantes de língua portuguesa. A gente não está falando só de Brasil, a gente não está falando só de Portugal, a gente está falando de Moçambique, a gente está falando de São Tomé e Príncipe, a gente está falando até de algumas regiões, como por exemplo Macau, na China. Você sabia que lá também se fala português? Pois é. Esse acordo é uma parte até mais diplomática, mas serve para quê? Para começar a retomar uma identidade, né, que a gente perdeu em função da colonização. Mas, explicações históricas à parte, o novo acordo ele entrou em vigor de forma oficial em 2016. Estamos em 2023 e muito pouco ainda se estuda sobre o novo acordo, né? Lembrando que esse canal aqui é para quem estuda para concurso público, é para aluno de ensino básico, mas é para você também que quer entender um pouco mais da sua língua materna. Então, se nós formos parar para pensar, quanto tempo que o novo acordo está aí em vigor e a gente ainda não tem, né, a grande noção de como escreve uma palavra ou outra. Às vezes a gente fica na dúvida, até pela falta de aceitação. O que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, gente, a língua portuguesa ela não segrega, tá? A gente pode até falar disso em variação linguística depois, mas é importante, a língua portuguesa não está aqui para fazer distinção. A língua portuguesa acolhe. E é exatamente por isso que a língua portuguesa é uma língua viva. Ela está em constante transformação. Esse não é o primeiro acordo e certamente não será o último, tá bom? Lembrem-se disso, ok? Bom, então vamos lá. O que mudou? Gente, tivemos muitas mudanças em diversos aspectos. Então, assim, para o vídeo não ficar longo, tem um assunto que merece uma parte 2, porque puxa alguns outros assuntos de gramática e o novo acordo, ele não fica preso exatamente à gramática. Quando a gente fala de ortografia, por mais que seja um assunto gramatical, ele não obriga você a saber técnica, a manjar técnica de língua portuguesa. Não é uma parte tecnicista da gramática, não. Apenas se você sabe ou não sabe escrever uma palavra. E a questão de escrever ou não a palavra está muito mais ligado ao texto do que à técnica. Então vamos lembrar disso, tá bom? Se eu sei que hoje a palavra se escreve dessa maneira, é porque eu estou acostumada a ler aquela palavra, eu estou acostumada a ver essa palavra em livros, né? Em alguma fonte que eu leia com mais frequência. Vamos lembrar disso. Escrita, palavra, tá ligado mais ao texto do que à gramática. Fechou? Bom, então vamos lá. É o seguinte, a gente vai ver aí o que mudou. Qual foi a mudança que a gente teve no novo acordo ortográfico? Ah, não mudou não, ó. Agora foi. As mudanças foram as seguintes. O alfabeto, que agora ele possui 26 letras, em função das letras K, W e Y. Por quê, galera? Porque agora nós temos a presença dos estrangeirismos, né? Black Friday. Ah, eu boto o nome de Vanessa com W, né? Como a Vanessa Camargo. Eu tenho o Y como em Stephanie. São só exemplos, mas por quê? Porque hoje a língua já aceita e não cria mais estranhamentos a respeito desses nomes no nosso cotidiano. E isso é muito bacana também. E tanto foi acolhido que agora eles estão incorporados. E isso é mais do que natural, porque nós vivemos em um mundo globalizado. Então o estrangeirismo faz parte da nossa rotina, tá? O que rolou com o trema? O trema caiu. A gente não tem mais o uso desse sinal, né, desse sinal gráfico. O trema, ele significava, né, uma forma fonética, ele era uma forma de acentuação. Então a gente não tem mais trema nas palavras de origem de língua portuguesa. Eu tô falando de linguiça, eu tô falando de 50, são palavras que até pouquíssimo tempo atrás
nós escrevíamos com aqueles dois pinguinhos no U, né? Eles não existem mais. Repito, o trema não existe mais em palavras de língua portuguesa. Linguiça, 50. Mas, quando se trata de palavras de origem estrangeira, a língua portuguesa não mete o bedelho. Portanto, se eu conheço alguém com o nome de Miller, eu sei que o Miller receberá o trema, porque isso faz referência a uma regra de acentuação estrangeira. Quando a gente fala da modelo Gisele Bündchen, a palavra Bündchen tem uma trema lá no U. É porque a gente não costuma ver com essa frequência, mas Bündchen tem trema também. Por quê? Uma palavra de origem estrangeira, é o sobrenome dela, e esse sobrenome não é aportuguesado, não é de origem da língua portuguesa. Então o que a gente tem para falar do trema? O trema caiu, mas o trema caiu nas palavras do nosso idioma. Palavras de origem estrangeira, o trema permaneceu. Palavras maiúsculas e palavras minúsculas. Quando a gente fala de palavra maiúscula e minúscula, a gente já tem aquela regra antiga. A gente vai começar um período com letra maiúscula. Beleza. Mas vamos supor que a gente esteja falando de um título de um livro, ou o título de uma obra de arte, uma música, né? Enfim, por exemplo, Dom Casmurro. Dom Casmurro, ele tem por obrigação começar com D maiúsculo. Mas se você quiser, você pode escrever Dom Casmurro, ambos com letras maiúsculas. Não tem problema. Eu tenho também um livro chamado O Menino do Engenho. Bom, O Menino do Engenho, eu tenho por obrigação começar com o O maiúsculo. O e Menino do Engenho, começar com letras minúsculas, mas você pode transformar tudo em letras maiúsculas. O maiúscula, menino maiúscula, do maiúscula, engenho maiúscula. Por quê? Porque eu estou falando de uma obra e ela tem título. É como se fosse, vamos trazer assim agora para uma analogia bem básica, né? Bem assim do nosso dia a dia. É como se fosse um nome próprio. Agora, se eu tenho obras que possuem nomes próprios, aí você não tem a regra do pode, aí você tem a regra do deve. Por exemplo, Jack Tequila é o nome de uma música do Skank, né? Jack Tequila é um nome próprio, é um apelido dado, né? Então, Jack Tequila vai vir tudo com letra maiúscula. A acentuação. Por que a acentuação eu botei aí esse asterisco? Justamente para mostrar para vocês que é um assunto que merece uma parte 2. Nós vamos falar desse assunto de maneira separada. Por quê? Porque a gente não fala só da nova reforma. A acentuação teve aí uma mudança significativa e muito importante. Então a gente vai agregar conhecimentos ortográficos, que como eu disse no começo, tem relação com o texto, mas a gente também tem situações tecnicistas da língua, então traz técnica de gramática. Por conta disso, quando eu entro em acentuação para falar de nova reforma, é como se eu entrasse num mundo à parte. Então é um assunto que merece um vídeo só para ele. Então, quando eu for falar de acentuação, e por que não, nosso próximo vídeo, né, eu vou falar à luz da nova reforma, mas com tudo que a acentuação tem direito, tá bem? O hífen, galera. O hífen é um assunto que merece toda a nossa atenção dentro da nova reforma. Por quê? Para você que é concurseiro, já sabe que quando cai um item no edital, ortografia, ou então ortografia oficial, você já sabe que nova reforma pode ser cobrada. Por que eu digo pode ser cobrada? Como eu já falei, de 2016 para 2023, olha quantos anos se passaram, né? E aí, não tem como uma banca
fazer questão de botar lá como item expresso no edital, novo acordo ortográfico. Tem banca que faz isso. E banca que faz isso merece todo o nosso amor. Porque a banca é a mãe, né? Que avisa para o concurseiro que não basta estudar ortografia, estude também a nova reforma. Mas você já sabe que se vai cair ortografia, é para você saber se uma palavra se escreve com X ou CH, com S ou C cedilha, e se aquela palavra tem ou não tem hífen. E se essa palavra tem ou não tem hífen, estamos falando obrigatoriamente de novo acordo, tá? Então tudo está incluso, não esqueça disso, ok? Então eu escolhi falar de maneira muito mais especial sobre o hífen hoje, tá bom? Porque saber que o alfabeto mudou, que teve o acréscimo de KWY, que a trema não se utiliza mais em palavras da nossa língua portuguesa, a relação das palavras maiúsculas e minúsculas, esse é um ponto que eu aviso. Olha, estão avisados? Estou avisado, professora, beleza. Não esqueçam mais. Agora o hífen é bom dar uma revisada de tempos em tempos, porque quem não vê isso com frequência é possível que esqueça, mas agora está registrado em vídeo e você não vai esquecer mais, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui, meus queridos. Olha só, vamos pensar no seguinte. Eu tenho letras que se dividem em vogais e consoantes, certo? O hífen não é uma regra difícil. Eu só preciso que você preste atenção. Então, olha só. Vou trazer aqui novamente a minha caneta, com a minha letra não tão bonita assim, mas o que importa é dar o recado. Olha só. Eu tenho vogais e eu tenho consoantes. Fechou? Deixa eu ver se tá indo direitinho, porque pronto, tá indo direitinho. Aí tá. Vamos guardar o seguinte mantra na cabeça. Iguais se separam. Diferentes cola, tá bom? Então, vou marcar aqui para vocês, ó. Iguais separam-se. Diferentes unem-se. Ok, eu tô falando do quê? Se eu estou falando de uma palavra composta, e aí vamos lembrar o que é uma palavra composta. Uma palavra composta é uma palavra só que possui dois radicais. Então eu tô falando da palavra passatempo, eu tô falando da palavra fim de semana, eu tô falando da palavra guarda-chuva, eu tô falando da palavra ultrassonografia, que são consideradas palavras compostas, tá? Vai unir-se, tá? As palavras com vogais ou consoantes diferentes. Por exemplo, antigamente nós tínhamos a palavra autoescola. Mas observe o seguinte, auto termina com uma vogal diferente do segundo termo. Então, eu entendo que agora, se os diferentes se unem, eu vou escrever autoescola, porque agora é assim que a gente faz, tá bom? Então, vou dar um checkzinho aqui, como que a gente faz agora. Ok, agora vamos falar de consoante? Vamos falar de consoante. Não, vamos continuar em vogal para a gente poder terminar o assunto da vogal. Agora vamos falar das vogais iguais. Antigamente, nós tínhamos a palavra micro-ondas. Observe que a palavra micro-ondas termina com uma vogal cujo segundo termo começa com a mesma vogal, que é a vogal O. Pelo nosso mantra, agora aprendido,
essa palavra vai se transformar separada por hífen, micro-ondas. Por quê? Porque os iguais, eles vão se separar. E é assim que vai ficar agora. Check. Ok? Então pronto. Vai seguir aí o que a prof está falando. Iguais se separam, diferentes se unem. Tá bom? Seguindo aí, nós vamos falar agora das consoantes. Eu quero que vocês primeiro analisem o caso do RS, para depois a gente falar das outras. Porque RS é um caso à parte, é um caso especial. Toda vez que você tiver uma palavra composta, tá? Que termine o primeiro termo com vogal e o segundo termo comece com R ou S, por exemplo, vamos lá. Antigamente tínhamos a palavra ultrassonografia, arquirrival, então, olha aqui como é que fica. Meu primeiro termo começou com vogal, ó, meu primeiro termo começou com vogal. Só que meu segundo termo começou com S, meu segundo termo começou com R. Como que essas palavras ficam agora, fazendo referência ao caso especial RS? O hífen cai, mas não apenas isso. Essas consoantes ficam duplicadas. Então, agora eu tenho ultra. É tão esquisito eu escrever ultrassonografia separada que me dá até um nó na cabeça. Ultrassonografia. E aqui agora eu vou escrever arquirrival. Porque eu vou de acordo com o que a reforma vai me mandar. Começou o segundo termo com RS, acaba com hífen e duplica essas consoantes. Então, tá aqui. Beleza? Isso aqui é uma situação especial. Aí, o que eu vou fazer agora com todas as outras consoantes do alfabeto que não são o R e o S? Vão colar. O hífen vai cair. E aí é uma maneira normal, ó. Todas as outras consoantes. Vamos botar semicírculo. Semicírculo. Aqui. Terminou com vogal e o segundo termo começou com uma consoante. Essa consoante não é R, essa consoante não é S. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou só unir. Acabou. Semicírculo. Agora estão unidas apenas. Então, a gente vai seguir essa ideia. Os iguais se separam, os diferentes se unem. Deixar aqui o check, ó. Check, check, check. De como a gente faz agora. Vamos fazer aqui do ladinho como que a gente faz com as consoantes iguais, né? Porque a gente fez as vogais e a gente tem as consoantes. Por exemplo, interracial. Interracial. A gente vai escrever de maneira separada. Por quê? Não são iguais? Iguais a gente faz o quê? A gente separa. Pronto! Isso aqui é o básico. Mas esse básico compreende você saber que os iguais, eles vão se separar e os diferentes, eles vão se unir. Eu quero apenas que vocês se liguem nesse detalhe aqui do RS, que ele vai, inclusive, representar uma condição de exclusão para você lembrar de todas as outras consoantes, tá certo? Eu vou duplicar esse slide aqui porque eu preciso de um outro slide limpo, que a gente vai falar de uma outra situação. O básico é isso. Aí a gente tem
Uma situação engraçada, que eu brinco com os meus alunos em sala, eu prometo que eu não vou fazer isso aqui, porque eu tenho que passar um ar muito sério. Eu sou uma pessoa muito séria, viu? Deixa eu só ver se deu certo aqui. Deu certo aqui. Tá. Deixa eu passar pra cá. Passei. Olha só. Quando a gente fala do que mudou, tá no slide anterior. É só você dar um retorno no vídeo. Agora a gente vai falar do que permaneceu. Sim, porque eu tenho que falar do que permaneceu. Isso é importante pra gente, né? Lembrando que a gente está falando de palavras compostas. E se eu estou falando de palavras compostas, eu tenho que lembrar da ideia de prefixo e sufixo. Então, quando eu falo de pré, pós, vice, isso tudo aqui vai permanecer, ó. Pré, vestibular, pós, cirúrgico, vice, presidente. Mas por quê, professora? Porque a gente está falando dos prefixos. A natureza dessas palavras é prefixal. Então, elas precisam já estar aqui com o hífen junto delas, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Ah, sim, como não? H no segundo termo. Super homem. Ultra. Vamos botar super-homem aqui, que eu tô lembrando agora. O que acontece do super-homem? O segundo termo começa com H. Já não me importa o primeiro termo. O que importa é que o segundo termo, por começar com H, obriga a existência de um hífen. Fechou? Agora, olha só que coisa engraçada. Palavras científicas. O que são palavras científicas? Nomes e plantas. Por serem palavras científicas, galera, essas palavras estão ligadas a uma área específica da teoria que não cabe a gente ficar questionando a sua existência. Por quê? Porque a gente está falando de um nome específico. Então, se eu estou falando de um nome específico, por exemplo, comigo, ninguém pode. Comigo ninguém pode é o nome de uma planta, então tem que ter o hífen. Canário da terra é o nome de um animal. Bota hífen. Por quê? Porque nós estamos recebendo nome específico, não foi você que encontrou, não foi você que achou, você não faz isso como objeto de estudo, mas são palavras de cunho científico, portanto, recebem hífen por essa situação. Então, ó, possuem hífen. Tá bem? Então, eu acho que a gente conseguiu concluir essa ideia de uma maneira até mais tranquila, não tão rápida, mas pelo menos mais tranquila. Próximo vídeo a gente vai falar sobre acentuação à luz da ortografia, mas a gente também traz outros temas aí interessantes para serem comentados. Tá certo? Um beijo e espalhem para o mundo esta novidade. Tchau, tchau!